amados apaixonados pela escola dominical. A escola dominical é algo que a gente cresce demais em conhecimento bíblico. E a gente, deixando o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, a gente vai sendo transformado pela manifestação da glória do Senhor. E nós estamos aí numa série de estudos da escola dominical sobre caráter cristão. E a gente chega então a uma continuidade do estudo Tudo ou Nada, tá bom? Então a gente está aí na escola dominical, que acontece na igreja às 9 horas, nesse período que estamos vivendo, não está tendo reunião na igreja, você está podendo assistir a escola dominical na sua casa. E você então está vendo essa série de estudos e a gente vai então para a 7ª, que é Tudo ou Nada, a parte 2, tá? E a gente então, relembrando só que nós vimos rapidamente na aula passada, foi a respeito de que a gente tem biblicamente alguns personagens que assumiram o compromisso e outros que não assumiram o compromisso. Então, pessoas bíblicas que nós citamos como exemplo, que não assumiram um compromisso dentro do tema Tudo ou Nada, não assumiram o compromisso total, tudo com o Senhor. O de não ter compromisso, nós temos Demas, que a gente colocou aí, que foi em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. Nós demos o exemplo também do jovem rico, que ele se mostrava numa vida muito boa, religiosa, assim, ao extremo mesmo. Mas na hora que Jesus falou, vende tudo que tem, me segue, ele não quis. Mostra realmente uma pessoa que é sem compromisso, porque não é 100% a nossa caminhada com o Senhor. Ou é 100% ou é nada, né? Essa é a realidade. Ou minha vida é toda dele ou é não. Ou ele é meu Senhor ou não, né? E nós temos também de Balaão, que também é o outro exemplo que nós demos, de vida sem compromisso. Outros que falamos a respeito de vidas com compromisso, nós dizemos a respeito dos discípulos, aqueles que abandonaram tudo o que fazia para seguir Jesus. Nós temos também Abraão, que largou a sua parentela, a sua terra para seguir e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, o Senhor. E nós encontramos também, outro exemplo que nós demos foi da viúva pobre. Lembra que ela foi entregar a sua oferta, e a oferta que ela entregou foi tudo que ela tinha, ela colocou aos pés do Senhor, colocando no gasofilácio a sua oferta, que era mais importante para ela adorar o Senhor do que até mesmo comprar um prato de comida. Isso é muito tremendo, ensina muito esse texto para nós. E aí nós mostramos que a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que tomar uma decisão, porque ninguém pode servir a dois senhores, né? Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo 24, né? E Romanos também mostra a respeito disso, Romanos 12. Então tudo para o Senhor ou nada. Essa é a nossa escolha, a escolha que a gente tem que fazer. E nós terminamos então a primeira parte dizendo que o Senhor deseja ver a integridade do nosso coração, né? Ver se em tudo você está com Ele ou não. Então nós terminamos a nossa lição de Tudo ou Nada, a primeira parte, na verdade, nós dizendo que o Senhor deseja ver a integridade do nosso coração, né? Ver se em tudo estamos com Ele ou não, né? Isso mostra a integridade. É uma decisão de vontade, tudo entregar. É uma decisão, tá legal? E quem toma essa decisão somos nós individualmente para um bem coletivo. Seguindo então, a gente comentou, né? Para a gente entender as implicações da minha resposta ao Senhor. E a gente tem lá a história do jovem rico, né? Nós já falamos sobre isso. E a gente então está projetando para você aqui, para você lembrar um pouquinho qual que é entender as implicações da minha resposta, né? A minha resposta mostra realmente aquilo que eu quero, né? A atitude que eu tomo mostra aquilo que realmente eu quero, né? Porque com o Senhor a gente confessa com os lábios e crê com o coração. E se nós estamos falando que cremos com o coração, é porque a partir daquele momento é a nossa atitude, é a nossa vida, é a nossa caminhada. Então o jovem rico chegou, e aqui está projetando a respeito do jovem rico, né? Jesus chegou perto dele e falou para o jovem rico, né? Você está fazendo tudo, né? E o jovem rico falou que estava fazendo tudo, né? Estava amando a Deus acima de todas as coisas, seguindo todas as leis, mas no momento que houve ali um aperto, porque o Senhor conhecia o coração dele, falou, vende tudo que tem, né? Dá aos pobres, me segue. Ele falou que era demais para ele, tá certo? E realmente é isso daí, nós temos que ser
nos posicionarmos diante do Senhor. Ou nós estamos com tudo no Senhor, ou é nada. Ou é nada. E aí a segunda parte agora do nosso estudo, né, tudo ou nada, a segunda parte, é entender as implicações. Então Romanos capítulo 8, versículo de número 6, está escrito assim, Romanos 8, 6. Está sendo projetado para você. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O que pende a minha vida? O que domina? O que a minha caminhada busca? O que minha vida busca? Se ela busca o satisfazer das minhas vontades e as minhas vontades estão acima das vontades do Senhor, a minha caminhada é para a morte. Mas se a minha vontade é uma vontade que é para fazer a vontade de Deus, aí sim eu caminho para a vida, porque o Senhor, Ele é mais importante para mim. Outro ponto importantíssimo, saber que não há tempo a perder. Aqui eu não estou proferindo algo do tipo assim, agora é o finais dos tempos, não sei o que, eu ouço a respeito de que é final dos tempos, desde quando eu nasci. Estamos chegando nos finais do tempo. Não resta dúvida que cada dia que passa, realmente está chegando, está se aproximando o final da minha vida. A volta de Jesus está cada vez mais próxima, não temos dúvida quanto a isso. Tá legal? Mas aqui não há tempo a perder, é realmente da gente tomar a decisão agora, se nós queremos viver o que o Senhor tem, aquilo que é bom, perfeito e agradável do Senhor para a nossa vida hoje, para nós enfrentarmos o nosso dia a dia. O salmista ele diz no Salmo 95 o seguinte, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Ouvimos a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Abra o teu coração para esse momento. É uma entrega total ao Senhor para uma consagração de vida ou para o início de uma nova experiência com Jesus. Vou repetir isso daqui que é muito importante. A nossa entrega total, ela tem dois objetivos aí. Pode ser ou para uma consagração de vida, da minha vida. Eu estou caminhando com o Senhor até agora, mas eu preciso de uma consagração total. Eu preciso começar a aprofundar mais, total, ou para isso, ou então para você iniciar uma nova experiência, isso é, uma nova caminhada a partir de agora, sendo que você nunca caminhou totalmente com o Senhor. Eu estou me entregando a minha vida para Jesus agora, e eu quero saber como é que é isso. E a Bíblia nos ensina, amado, a Bíblia nos ensina numa linguagem dos nossos dias, de toda a nossa caminhada como ser humano. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor e quando uma criança nasce, a gente dá um leitinho. Quando nós caminhamos com o Senhor, a Bíblia fala usa a mesma simbologia. Nós começamos com o leitinho e depois nós vamos aprofundando, vamos crescendo. Como a criança, a gente vai dando alimento mais sólido, ao ponto dela conseguir comer com as suas próprias mãos, ao ponto dela ir crescendo, se tornando jovem e depois uma pessoa adulta, para que ela possa depois se tornar um pai, se tornar alguém que gera uma vida no Senhor. Então essa é a caminhada, uma caminhada cristã também. E aí, amado, eu fiz questão agora de projetar para você também, desse decidir tudo entregar, o texto de Lucas capítulo 4, eu vou estar lendo com você, Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 25, até o versículo de número 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar,
todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então a Bíblia é muito clara a respeito da postura que precisamos ter na caminhada com o Senhor. Ou é tudo ou é nada. E olha que tremendo isso daqui. O versículo de número 26, eu vou ler de novo. Se alguém vem a mim não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e os filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, em primeiro lugar, em nossos relacionamentos. Jesus, ele tem que ser mais importante do que o meu pai, do que a minha mãe, do que os meus filhos, do que o meu cônjuge, do que os meus avós, do que qualquer outra pessoa. Ele tem que ser o mais importante. Nós temos que agradar o coração do Senhor em primeiro lugar. O aborrecer aqui, amado, não é questão de abandono. O aborrecer aqui é questão de prioridade. O Senhor sendo a prioridade total na minha vida, acima de toda e qualquer coisa. Não quer dizer que vai gerar filhos desobedientes aos pais dos pais. Não é isso. Não quer dizer que vai gerar discórdia entre cônjuges, marido e mulher. Não quer dizer que os pais não serão amorosos, não preocuparão com os filhos. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo a respeito de prioridade. Então nós queremos ter um relacionamento saudável com as pessoas do nosso lado, mas esse relacionamento saudável só vai acontecer se nós formos na fonte principal para gerar um relacionamento saudável, que é Cristo Jesus. Por isso ele tem que ser o primeiro. É tudo para ele. Nós temos que ser discípulos dele, obedecendo aquilo que ele nos ensina. E tem mais. O versículo de número 27 fala que e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. O texto fala da nossa própria cruz. Isso quer dizer que Jesus Cristo teve a sua cruz. Nós não pegamos a cruz de Cristo, nós pegamos a nossa própria cruz. E pegar a nossa própria cruz não quer a gente responder que as pessoas são a nossa cruz. Não é isso. Olha, tá vendo a mulher que eu tenho hoje? Ela é a minha cruz. Tá vendo o filho que eu tenho hoje? Esse problemático ele é. Tá vendo meu pai como ele é? Essa é a minha cruz. Não é isso que está falando. Não é isso que o texto mostra para nós. Não é isso que a Bíblia mostra para nós. Pessoas não são, a pessoa não é a nossa cruz. A nossa cruz aqui, na verdade, queridos, é nós estarmos mortos para o pecado. E tem coisas que me atraem mais para viver em pecado, e tem coisas que te atraem mais para você viver em pecado. Então eu tomo a minha cruz porque eu venço esses pecados tomando a minha cruz. Eu estou morto para esses pecados que me atraem. E diante disso eu demonstro com a minha cruz o amor para com o próximo. Assim como Jesus Cristo fez, ele morreu ali, levou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados naquela cruz, para mostrar o amor e mostrar amor pelas nossas vidas, o que nós temos que fazer também nos dias de hoje e temos que fazer na nossa caminhada. Versículo de número 25 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo por Jesus Cristo é um outro ponto que o texto nos ensina. Renunciar tudo quanto tem. A Bíblia fala a respeito de algo que nós muitas vezes nos apegamos e fazemos aquilo de Senhor, que são os nossos bens materiais. Dinheiro e, por que não dizer, mamon, um Deus a ser adorado, ou que muitas pessoas adoram.
Então eu abro mão, isso não é o mais importante para nós. Lembra do jovem rico? O jovem rico não conseguiu fazer isso. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão em prol do reino, em prol de realmente acrescentarmos e sermos instrumentos. Nós somos chamados nesses dias para sermos generosos. Generosos. Estamos preocupados com as pessoas, com aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Né? E por último, para encerrar, e vem a conclusão. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 23 até o versículo de 23 a 29, fala a respeito de um homem. E esse homem é Moisés. Moisés, nós sabemos que ele estava prestes a ser morto. A família teve ali todo um direcionamento de colocar ele dentro do cesto. Ele foi parar dentro da casa do faraó. Foi tratado e cuidado como realmente uma pessoa muito importante. Poderia ser uma pessoa muito importante aonde ele estava, porque ele estava dentro da casa do faraó, que cuidou dele. Mas o Senhor o chamou. O Senhor chamou Moisés. E o que Moisés, então, ele fez? Moisés, ele largou poder, ele largou sucesso, ele largou fama para se dedicar completamente ao Senhor. Preste atenção, amado. Não estou dizendo que nós não podemos ter fama, que nós não podemos, de maneira alguma, fazer sucesso dentro daquilo que nós temos como dom que Deus nos deu. Não é isso que eu estou falando, que nós não podemos ter, não é nada disso. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: o Senhor, Ele é o primeiro na minha vida. A fama que eu vier a ter, ou que você vier a ter, o sucesso que você vier a ter, ou o cargo que você começar a executar, ele não pode ser mais importante na nossa vida do que o Senhor. E se o Senhor pedir que a gente abra mão disso em prol do reino, em prol da vontade dele, em prol de algo que ele queira fazer, a gente precisa abrir mão. Então, tudo ou nada é algo tremendo. E aqui o texto que nós lemos no início, Jesus falando a respeito de se você quer ser discípulo dele. E nós estamos falando sobre discipulado. E queremos um discipulado correto. O discipulado correto é um discipulado que Jesus mostra. Aonde nós não formamos discípulos para nós. Nós formamos discípulos para o Senhor. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E queremos que as pessoas sigam o exemplo sempre de Jesus Cristo, aonde cada um está. Então, é fundamental essa lição tudo ou nada. Ou você quer ou você não quer. Ou você está dentro ou você não está. Então, que você possa viver isso. Porque essa é a chamada do Senhor para nós enquanto cristãos. Essa é a chamada do Senhor para nós enquanto Metodista Central aqui em Além Paraíba. Fique ligados quanto a isso. Espero também que você que está ouvindo de outra igreja, que esse estudo sirva para você também. Não se esqueça, juntos somos corpo. O Senhor quer nos abençoar, que Ele te abençoe poderosamente como um discípulo que está totalmente ligado a Ele. Que o Senhor te abençoe. Amém.